Videoaulas COIP. Você está em Clientes. Como vocês podem observar, pela movimentação do cursor do mouse, nós já temos um cliente inserido no sistema, o número gerado no sistema, o nome do cliente, a tarifa vinculada ao cliente, número de telefone, pagamento como pré-pago, saldo atual do cliente, ele está como avançado sim. Como avançado sim, ele tem alguns recursos a mais, que nós vamos mostrar na videoaula do cliente avançado. Situação como ativo. Como é padrão do sistema, nós podemos, aqui no canto esquerdo, inserir um novo cliente, onde iremos cadastrar os campos obrigatórios e os outros campos que sejam necessários para a identificação da revenda. Primeiro, os dados de acesso do cliente, como o e-mail e a senha de acesso. Lembrando que senhas fortes são extremamente necessárias no sistema, para a gente não haver problema de invasão ou qualquer outro tipo de acesso indevido. Depois dos dados de acesso, que é o e-mail e a senha cadastrados, nós cadastramos os dados do cliente, que é nome, documento. Lembrando que o documento deve ser um CPF ou CNPJ válido, porque senão o sistema não deixa você inserir o cliente. CEP, que não é um campo obrigatório, mas que é interessante ser preenchido. Endereço, número, complemento, bairro, estado. O sistema já tem aqui. Por exemplo, vamos selecionar São Paulo. Ele vai carregar todas as cidades do estado de São Paulo. Basta depois selecionar a cidade. Depois dos dados do cliente e dados de acesso preenchidos, temos o financeiro. Nós vamos selecionar uma tarifa para o cliente. Nós temos aqui duas tarifas cadastradas. Tipo de pagamento, se esse cliente é pré-pago ou pós-pago. Saldo de e-mail. Saldo de e-mail, quando recebe e-mails igual assim, sempre que o cliente chegar a esse saldo, ele vai receber um e-mail avisando que o seu saldo está abaixo da expectativa, ou qualquer outra informação do sistema. Temos aqui o saldo mínimo. Isso aqui é o saldo até quando o cliente pode fazer ligações. Nós aconselhamos cadastrar com 1 centavo, porque se você cadastrar como 0 centavos, esse cliente amanhã pode estar sem crédito e estar utilizando o sistema com chamadas entre ramais e não pagar nada por isso. Se tiver um saldo mínimo pelo menos de 1 centavo, o cliente não poderá utilizar essa opção, a menos que tenha créditos. Lembrando que isso pode ser configurado da maneira que a revenda desejar. Aqui a gente pode colocar um saldo inicial para o cliente, depois pode ser acompanhado, por aqui também. O limite de crédito está vinculado ao tipo de pagamento pós-pago. Ou seja, a revenda tem um cliente pós-pago no sistema. Só que ela quer definir que esse cliente pós-pago só vai utilizar até o limite de R$300. Então, na hora que esse cliente utilizar os R$300, ele irá receber uma mensagem avisando que não tem mais limite para realizar ligações, mesmo ele sendo pós-pago. E após preenchidos, então, os dados de acesso, dados de cliente e financeiro, temos aqui as configurações, que ele pode estar no grupo diversos ou qualquer outro grupo que a revenda esteja criado. Esse cliente pode ser um cliente avançado sim ou não. Como avançado sim, ele tem a possibilidade de enviar mensagens, utilizar números virtuais, manipular os seus ramais e outros acompanhamentos do sistema. E quando avançado não, ele tem vários recursos, mas ele tem recursos a menos do que o cliente avançado. Recebe e-mail, sim ou não, que é o que a gente acabou de falar.
que são os e-mails de saldo e os e-mails de aviso do sistema. Após preenchidos os campos, basta inserir o cliente e esse cliente estará apto a utilizar o sistema dentro do painel de revenda. Lembrando que todo campo que não for preenchido de maneira correta, esse será marcado as suas bordas e somente quando for preenchido de maneira correta, as bordas serão desmarcadas e a possibilidade de inserir o cliente irá funcionar. Vamos cancelar aqui. Como a gente já tinha visto, nós temos um cliente cadastrado. E como nós acabamos de mostrar, o padrão do sistema é o seguinte: inserir sempre no lado esquerdo. E aqui temos essa possibilidade de manipular o cliente já criado. Aqui temos primeiro o alterar registro, onde a gente pode alterar as informações de cadastro do cliente. Essa é a mesma tela que a gente acabou de visualizar no inserir cliente. Cancelar. A possibilidade de excluir o cliente. Aqui temos o movimento financeiro, que é onde é gerado os créditos e débitos do cliente. Vamos entrar aqui para a gente ver. Aqui no padrão do sistema, como não tem movimento financeiro ainda, vamos inserir um novo movimento. Temos aqui a data de emissão e a data de vencimento, que serve apenas para controle da revenda. Nós podemos colocar um tipo crédito ou débito para esse cliente. Vamos colocar aqui um crédito. A descrição, a revenda pode discriminar da maneira que quiser. O valor, por exemplo, R$100. A validade, quando zero, esse saldo não expira. Se for colocado, por exemplo, 60, em 60 dias o saldo desse cliente será expirado. Forma de pagamento, temos a tesouraria, ou Banco do Brasil ou Itaú, que é onde o cliente pode gerar os boletos e pagar as devidas solicitações para revenda. Vamos inserir o registro. Vocês podem ver, incluído com sucesso. Agora só falta um detalhe para que esse crédito seja liberado para o cliente. Como vocês podem observar aqui, o seu status ainda está como aberto. E aí basta que temos a possibilidade também de alterar o crédito que a gente acabou de criar, excluir. Mas podemos também liquidar o registro. E a partir do momento que a gente liquida o registro, o crédito é liberado para a utilização do cliente. Lembrando que podem ser criados créditos e débitos. Aqui podemos observar que o status está como liquidado. E ainda temos a opção de estornar esse registro. Vamos voltar. Lembrando que o crédito é colocado geralmente para os clientes pré-pago, para utilização do sistema, mas também podem ser gerados débitos, onde aquele valor é abatido do valor da conta do cliente, e os clientes pós-pagos também podem ser inseridos créditos, e o que é mais comum, débitos, por determinadas mensalidades ou qualquer outro tipo de cobrança que a revenda deseje realizar. Temos aqui os ramais do cliente. Toda vez que um cliente é criado no painel, é criado automaticamente um número de ramal para ele, que a revenda pode utilizar esse ramal ou pode simplesmente criar outros ramais e utilizar da maneira que quiser. Aqui nós já temos 2 ramais criados para esse cliente, com todas as informações, identificador, que é, quando utilizado rota CLI, vai binar esses determinados números, senha, IP, quantas ligações simultâneas esse ramal pode realizar, qual é o DDD cadastrado para esse ramal, lembrando que o DDD do ramal é utilizado para que não seja necessário o plano de descagem local, ou seja, um DDD cadastrado como 31,
o cliente não precisa discar 031 e o número nas ligações locais, e apenas o número. E ainda pode ser criados DDDs diferentes para o mesmo cliente. Está no contexto liberado, o e-mail não foi cadastrado, ele origina ligações, se tivesse como não, ele só receberia, ele não precisa de autenticação, não precisa de utilizar senha para realizar chamadas. Aqui apareceria a senha, caso fosse necessário. Seu status está como ativo. E a revenda pode alterar o registro do ramal, excluir ou inativar. Vamos fazer o